E agora, eu quero te perguntar o seguinte: quem pode impedir, olha a pergunta aí, um feminicídio antes que aconteça? Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora. Valor Entrevista. Acolher para proteger. Hoje eu recebo aqui no estúdio do Valor Entrevista a cabo Sabrina para falarmos sobre o importante trabalho da Rede Catarina e as ações de proteção às mulheres no nosso município e também na nossa região. Eu sou Alan Santiago e nos acompanha a partir de agora nesse vídeo exclusivo com a Sabrina. Seja bem-vinda. Bom dia, Alan. É uma satisfação estar aqui, agradecemos o convite. Agradeço a todos que estejam nos assistindo para falarmos de um tema tão importante e essencial que tem estado em pauta, não só no nosso cotidiano, mas nas mídias, nas entrevistas, nas famílias. Então, a gente precisa falar desse tema. Nós trouxemos, então, um folderzinho para você, informativo sobre a Rede Catarina. Aqui nós temos algumas informações, né, sobre tipos de violência, o que é a violência, o trabalho da Rede Catarina. Aqui atrás também temos, né, o número de telefone de contato da Rede Catarina. E trouxemos uma lembrancinha que provavelmente quem vai utilizar é a sua esposa, né? Com certeza. Inclusive, eu já vou passar aqui o telefone. Olha só, pessoal. Para falar com o pessoal é 479-9168-0715. Dá para fazer também a denúncia aqui? Pode conversar conosco e a gente faz o encaminhamento, até porque depois a gente vai explicar um pouquinho. A Rede Catarina, a Polícia Militar, ela não solicita a medida protetiva. Sim. Né? Então, assim, o canal de denúncia ainda acaba sendo ou o aplicativo PMSC Cidadão ou o 190, que é o canal de emergência, até porque fica registrado essa denúncia, né? Claro. Então, os canais de denúncia são esses, mas a gente consegue dar um encaminhamento, consegue dar orientações sobre dúvidas que elas tenham, né? Sobre o que é uma violência, se pode estar sendo registrado um boletim ou pode ser solicitada a medida protetiva. Já perceberam o nível do nosso vídeo? Tem uma frase aqui que eu adorei: você é incrível e única, floresça. A partir de agora, se liga porque as informações são bastante importantes para você que nos acompanha aqui no Valor Entrevista. Para começar, o que é a Rede Catarina e como ela protege as mulheres? Então, a Rede Catarina é um programa institucional da Polícia Militar, né? Ela surgiu em Chapecó em 2017, como Patrulha Maria da Penha, com o intuito de oferecer às mulheres um atendimento especializado com relação às medidas protetivas que eram deferidas na época, porque não se tinha uma fiscalização. E, posteriormente, foi institucionalizado como Rede Catarina, né? Aqui em Gaspar, nós já temos desde 2018 esses acompanhamentos. Na época ainda existia uma parceria com o Ministério Público, que tinha alguns grupos reflexivos de acompanhamento às mulheres, porém na pandemia esses serviços cessaram, né? E nesses últimos 2 anos está sendo restabelecido então esses programas, né? Esses grupos reflexivos para acompanhar tanto os homens, né, que são autores de violência, ou as mulheres vítimas de violência, né? Então, a ideia da Rede Catarina é justamente prestar esse apoio especializado a essas mulheres. Como que funciona, né, o nosso atendimento hoje? A Rede Catarina, após a concessão da medida protetiva, o juiz defere, ele encaminha para nós via o sistema, né, do judiciário e automaticamente nós fazemos contato com essa vítima, inicialmente pelo WhatsApp, para estabelecer uma conexão com ela, confirmar endereços e, posteriormente, fazer uma visita presencial. Né? Essa visita presencial a gente consegue identificar algumas vulnerabilidades, que muitas vezes a mulher ela tem uma dependência financeira desse agressor, se ela está passando por alguma situação de dificuldade, se ela precisa de um encaminhamento para um atendimento psicológico, né? Passamos todas as orientações que vem determinado nessa medida protetiva, nos colocamos à disposição para fiscalizar
E hoje ainda temos, então, a parceria com a OAB por elas, né? Que hoje, quando é deferida uma medida protetiva já em Gaspar, o próprio juiz já nomeia uma advogada para acompanhar aquela vítima. Então, isso traz um suporte jurídico muito completo, né? Antes elas tinham muitas dúvidas, elas têm muitas dúvidas, na verdade. Sim. E essas orientações que a gente faz auxiliam e dão um suporte, um apoio para elas. Uma realidade aqui em Gaspar hoje, a Rede Catarina atende Gaspar e Ilhota, tá, Alan? E nós temos uma realidade de famílias oriundas de outros estados, que não têm rede de apoio, né? Sim. Então, quando nós estabelecemos esse contato com essa vítima, com essa mulher, ela se fortalece a fim de não reatar essa relação por causa dessa dependência e porque ela tem uma rede de apoio. Sim. Então, hoje, a Rede Catarina, ela trabalha em parceria com a Polícia Civil, ela trabalha em parceria com a Assistência Social, ela trabalha em parceria com o CREAS, com a OAB por Elas, diretamente vinculado ao Judiciário. Sim. Então, automaticamente, essa rede estruturada, articulada, ela presta um apoio mais especializado para aquela vítima, a fim de que realmente ela consiga romper de vez esse ciclo da violência. Sabrina, e o que muda na vida de uma mulher atendida pelo programa? Eu acredito que muda totalmente, até porque essa rede de apoio, nós vemos que algumas famílias não prestam essa rede de apoio. Nós ainda reproduzimos uma cultura que casamento às vezes é só aquele, é para a vida inteira. Então, você se separar é uma coisa que vai te deixar numa posição vexatória. Então, famílias de cultura muito antiga, elas têm a dificuldade de apoiar a mulher. E esse apoio, esse fortalecimento que a gente presta para essa mulher faz com que realmente ela acredita que ela tem a possibilidade de viver uma vida construindo relações saudáveis, que ela não é obrigada a se manter naquela relação. Aquela frase, então, quem briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é uma frase completamente batida, e tirem isso do vocabulário de vocês, porque a gente está percebendo aí toda a dificuldade nos últimos anos aí com relação à violência doméstica. Com certeza. Sabrina, e como a comunidade pode ajudar a combater a violência doméstica aqui na nossa região? Essa frase que você falou, ela é bem isso. Às vezes a gente acha que o problema do vizinho não é nosso problema. Pois é. Mas aquela mulher, ela trabalha, ela vai estar inserida na comunidade, num ambiente de trabalho. Os filhos daquela mulher vão estar inseridos no ensino educacional e automaticamente a forma como eles vão estar se sentindo vai transmitir nos outros ambientes como eles estarão. Então, se eu consigo identificar alguém que não está bem, isso a gente ensina para os alunos da escola, né, Alan? Sim. Empatia. Né? A gente se colocar no lugar do outro. Hoje é muito fácil a gente dizer o que a gente faria ou o que a gente não faria, mas quando a gente não passa por aquilo. Então, se eu tenho a possibilidade de fazer uma ligação para o 190, eu não preciso me identificar, mas dizer, olha, minha vizinha está pedindo socorro e aquela atitude que você está tendo pode salvar a vida dela naquele dia, independente se já foi a primeira vez ou se já foi a 10ª vez que você ouviu ela. Sim. Né? Porque, às vezes, aquele dia é o último dia que ela tem de oportunidade de estar ali. Então, independente do que for, não deixe de ofertar essa ajuda. Se a mulher dispensou a guarnição, se não quis fazer registro, não importa. Ela ainda pensa que alguém se importa com ela. Então, a sua ligação, a sua denúncia no 180, no 190... ter a oportunidade de conversar com essa mulher sobre isso e ofertar ajuda para ela, ela vai entender que tem alguém por ela. E isso é muito importante. A mulher, ela precisa sentir essa segurança, né, de fazer essa denúncia. Perfeito. Nós estamos conversando com a Sabrina a respeito da Rede Catarina, que é um programa institucional da Polícia Militar direcionado à prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher. E tem aqui na cartilha, eu vou deixar aqui para quem está nos assistindo, olha só, tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha. Física, golpes, ferimentos, empurrões e atirar objetos. Psicológica, ameaças, humilhações e chantagens.
Moral, espalhar boatos e xingamentos. Sexual, abusos, assédio, atos sexuais indesejados e também tem a patrimonial, destruição, furto, retenção de objetos e documentos pessoais. Pessoal, nós estamos falando de um tema muito importante que a gente pede, inclusive, a sua atenção. Nós vamos para o nosso segundo bloco, porque no segundo bloco tem uma pauta aqui bem especial, com temas relevantes para quem precisa conhecer mais sobre a Rede Catarina e também o combate à violência contra a mulher. Não saia daí, a gente já volta. Voltando para o segundo bloco, um papo especial e muito informativo a respeito da violência contra a mulher também, a Rede Catarina. Eu estou recebendo a Cabo Sabrina aqui no estúdio do Valor Entrevista. E agora eu quero te perguntar o seguinte: o que é a violência doméstica e qual a complexidade deste atendimento para as mulheres? Primeiro, para nós falarmos sobre violência doméstica, existe sim essa complexidade do atendimento, que ele não é um atendimento como qualquer outro crime comum, né, Alan? Quando a gente fala sobre violência doméstica, a gente fala sobre família, sobre pessoas, e automaticamente essa estrutura ela vai refletir na sociedade como um todo. Então, quando nós estamos falando de algo que ocorre no ambiente doméstico, nós vamos estar falando daquela criança que vai ser atendida na escola, daquela mulher que vai ser atendida ou pela segurança pública, ou pela saúde, ou pela assistência. Então, como num todo, a violência ela vai refletir em todos os órgãos. Não é só a segurança pública, não é só até nós que vai vir isso. Porque em algum momento ela vai precisar de um acompanhamento psicológico, Sim. um atendimento de saúde. Aquela criança, ela vai reproduzir esse comportamento na escola, né? Então, a violência doméstica é essa complexidade da decisão entre você romper um ciclo e o processo do vínculo. Então, a gente sempre fala assim, que a violência doméstica, as mulheres que sofrem, elas não vão deixar de ser mãe deles. Elas não vão deixar de ser avós, eles não vão deixar de ser o pai dos filhos dela, não vai deixar de ser irmão, de ser irmã, né? Então, é essa complexidade do vínculo. E aí, quando a gente fala, às vezes, de por que a mulher pediu uma medida protetiva e voltou com aquele agressor? Por causa dessa complexidade. Para você ter uma ideia, hoje a Rede Catarina acompanha Gaspar Ilhota 380 medidas protetivas. Tudo isso. Mas eu vejo que o valor em si é positivo. É mesmo. Com certeza. Porque antes, quando nós não tínhamos esses números, nós trabalhávamos na cifra negra. Então, não que não existia. Então, a alta do atendimento de ocorrência ou da quantidade de medidas protetivas reflete na credibilidade do nosso trabalho. Claro. Então, elas estão tendo muito mais confiança em denunciar, Exato. estão tendo muito mais locais para buscar, para fazer essa denúncia e estão sendo acolhidas. Então, Exatamente. Isso é muito importante. Então, a violência doméstica é isso, qualquer ação ou omissão que traga algum sofrimento físico, psicológico, essas violências que você leu ali, sexual, patrimonial, moral, né, que fira a integridade física dela ou psicológica. Mas também é toda essa questão da desestrutura familiar hoje, que a gente tem lidado, né? Então, assim, é algo que ocorre no ambiente doméstico, mas a sociedade em si é que faz esse atendimento. Então, todas as redes articuladas vão acabar, em algum momento, fazendo o atendimento dessa vítima, dessa criança e desse autor, né? Perfeito. E para você que está nos assistindo, a emergência é 190, o Disque Denúncia 180, tem também a delegacia virtual, pessoal, delegaciavirtual.sc.gov.br e o WhatsApp 47991680715. Nós estamos conversando com a Cabo Sabrina e agora tem também a questão da lei da laqueadura, que é um benefício para as mulheres. Eu quero que tu me explique sobre isso.
Mês que vem, dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha, ela completa 20 anos, né? Sim. E quando a gente vai palestrar para as mulheres ou na escola, a gente sempre fala assim que o que que um jovem de 20 anos tem experiência da vida? Sim. Quase nada. E não é de hoje que a violência doméstica em si, né, essa nomenclatura ocorre. Eu acredito que é desde os primórdios, desde que Sim. surgiu a civilização. Sempre teve. Exatamente. Tanto que culturalmente a gente reproduz isso, porque foi uma cultura que foi sendo passada de geração. E a Lei Maria da Penha, eu vejo que ela trouxe muitos benefícios, com certeza, mas ainda ela tinha uma lacuna a ser preenchida do Sim. que realmente a mulher tinha poder e escolher aquilo que ela queria. Uhum. E eu vejo que uma das atualizações da nova lei, né, que foi feita em março de 2023, que entrou em vigor, a Lei 14.443 de 2022, realmente trouxe esse benefício para a mulher, que foi o quê? Ela poder escolher um procedimento chamado laqueadura. Uhum. E até então, o cônjuge, ele tinha a prerrogativa de assinar para essa mulher, e ela não tinha esse poder de escolha nem sobre o corpo dela. Então, você veja, para nós falarmos de uma lei que existe, vai completar 20 anos, e ainda assim a mulher, ela não podia escolher realmente aquilo que era de valor dela, né? Que é o corpo, é algo tão valioso, tão privativo. Então, essa lei, sim, ela diminuiu a idade, né? Antes a mulher precisava ter 25 anos e agora ela diminuiu para 21 anos, e independente da idade ter 2 filhos vivos. Só que se no momento do parto ela decidir fazer a laqueadura, ela pode optar por fazer, já tendo combinado com o profissional que vai fazer esse atendimento, sem que o cônjuge precise assinar. Então, isso sim realmente é uma conquista. Eu vejo que é uma das principais, eu como sendo mulher, você poder escolher o que você vai fazer com o seu próprio corpo, e entre outros benefícios que isso a longo prazo acarreta, não só na vida de uma relação afetiva, mas principalmente pessoal, né? Porque nós temos mulheres hoje que não querem ter 4, 5 filhos, e às vezes o companheiro obriga a mulher a ficar grávida, né? Então nós temos ainda esse tipo de situação. Em março, nós trabalhamos com a rede de saúde, fizemos palestras nos postos de saúde, e era um relato frequente das profissionais de saúde dizerem que o companheiro vai lá na consulta, durante a consulta de um pré-natal, que diz que não autoriza a mulher a fazer uma laqueadura, inclusive tinha uma que ia fazer sem o companheiro saber. Olha só. Então, assim, nós ainda reproduzimos, em pleno 2026, reproduzimos esse tipo de conduta, né? Então, para mim, como sendo mulher, uma das atualizações e uma lei que realmente trouxe esse benefício para a mulher em si é a lei da laqueadura. Tu vê, a gente tem um problema cultural enorme. Eu cresci, eu recordo que eu assisti os desenhos animados e tinha um da caverna, que era o cara com tacape, né? O da caverna lá com tacape, e a mulher sendo arrastada pelo cabelo, cara. Que coisa, eu tô falando do início da década de 90. Que absurdo, uma coisa que mostravam pra gente, e era brincadeira, a gente olhava aquilo como um desenho. Sim. Você vê hoje que absurdo que a gente tem que conviver, infelizmente. A gente vai pro nosso terceiro bloco. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado. O tema hoje é muito forte, você está acompanhando aí o trabalho da Rede Catarina aqui no nosso município, na nossa região. Para você que está nos acompanhando, não saia daí, a gente já volta. Voltando para o terceiro e último bloco de um papo sensacional e esclarecedor a respeito da violência contra a mulher. Estamos também falando a respeito da Rede Catarina, aqui de proteção à mulher também. Você não está sozinha, então procure ajuda. Tem a emergência 190, Disque Denúncia 180, tem a delegacia virtual.sc.gov.br e tem o WhatsApp também, que é 479-9168-0715. Nós estamos conversando com a cabo Sabrina. Acabou de chegar também aqui no estúdio o Major Eduardo, e a gente tem a presença também da Cíntia
aqui nos acompanhando. Hoje a segurança está em peso aqui no estúdio do Valor Entrevista. A Josi falou, eu fecho o portão, Alan. Eu falei, não, tem uma viatura aí, quem é que vai entrar aqui? Tá todo mundo aqui dentro, muito bem seguro. Vamos lá, por que tantas mulheres ainda não denunciam? A gente tem essa sensação. Uhum. Eu vejo que hoje nós vivemos um momento em que a tecnologia ela tem proporcionado muito acesso a todas as pessoas, mas de uma forma ainda não informativa o suficiente de como precisaria ser. Porque, por exemplo, hoje, se você assistir um jornal, o que passa são manchetes sensacionalistas daquilo que ocorreu, o fato em si. Não se explica para a mulher quais são os tipos de violência, aonde ela pode procurar. Exato. Né? Então, algumas mulheres, elas ainda têm essa dúvida sobre uma violência psicológica, sobre uma violência sexual. Mulheres que não sabem que ocorre uma violência sexual dentro de uma relação afetiva, marido e mulher. Né? O que é uma violência patrimonial? Então, para elas, tanto que quando a gente acompanha medidas protetivas, é uma das dificuldades que a gente tem de fazer com que a mulher entenda que uma violência psicológica ela pode ser tão grave quanto uma violência física. Sim. Então, para elas, a violência física é o que realmente equipara aquilo que prevê a lei. Sim. Então, a gente tem dificuldade que elas entendam que sim, uma violência psicológica é tão grave quanto. Talvez seja essa falta de orientação ou informação assertiva que faça com que elas não procurem ainda ajuda devida. Mas a gente tem feito muitos trabalhos de prevenção através da Rede Catarina, nós fazemos palestras em empresas, palestras em escolas. Temos a ação Protetores do Lar, que foi feita esse ano, nós tivemos a formatura a semana passada, e são ações que realmente reproduzem aquilo que a gente quer que a mulher tenha acesso, que é aquela informação, aquele suporte e o direcionamento. Se eu preciso, o que eu preciso fazer? Hoje a mulher ela não precisa sair de casa para fazer um boletim de ocorrência e pedir uma medida protetiva. Ela entra no delegaciavirtual.sc e ela faz todo o procedimento por ali. Basta ter internet. Exatamente. E a informação. Então, essa é a ideia de levar a informação até elas. Então, se não há tanta procura, é por causa da falta de informação. Perfeito. Agora uma pergunta da nossa seguidora. A medida protetiva realmente salva vidas? Com certeza. É uma das questões que perguntam bastante para a gente. Principalmente em palestras. Eu tive o prazer de conversar durante uma palestra com uma senhora esse ano e ela falou, olha, eu fui casada há 40 anos, sofri violência doméstica a minha vida inteira, nunca registrei e tive força para romper esse ciclo. E aí eu disse para ela que ela realmente era uma pessoa à exceção, ela não era a regra, ela era a exceção, porque muitas mulheres não têm, né, essa força, às vezes, ou até o apoio para poder romper esse ciclo. E aí ela disse, e a medida protetiva eu acho que ela não tem eficiência. Isso os números já falam o contrário, porque a maioria das mulheres que passaram por um feminicídio já é registrado estatisticamente que elas não tinham a medida protetiva. Olha só. E aí eu falei para ela, então a senhora vou fazer um desafio para a senhora, né? Então a senhora imagina que a senhora foi casada há esses 40 anos, não fez nenhum boletim de ocorrência, nunca pediu uma medida protetiva e ele tivesse tirado a vida da senhora. Ele seria uma pessoa que ele ia ser julgado como réu primário, ele não ia ter uma pena adequada para o crime que ele cometeu, porque a senhora nunca registrou esse fato, nunca nem passou pelo registro policial. Cela especial em caso de ensino superior? Como? Cela especial em caso de ensino superior? Isso. Todas umas regras ali. Com certeza. E do contrário, se você faz registro, pelo menos o registro do boletim de ocorrência, seja ele pela PM, seja ele pela civil, pediu uma medida protetiva, retirou, né, ou nunca pediu uma medida protetiva, mas isso fica registrado. Claro. Aí ocorre esse crime, ele já não vai ser mais julgado só
por aquilo, porque vem toda uma ficha criminal. Exato. Né? Em algum momento ele já passou pelo sistema, então ele vai ser julgado diferente, né? Já vai haver outras agravantes porque ele já é reincidente, Sim. né? Então esses fatores sim fazem com que a medida protetiva salve vidas. Perfeito. Pessoal, Cabo Sabrina aqui no estúdio do Valor Entrevista, hoje com um tema muito especial. Já falamos sobre a Rede Catarina de Proteção à Mulher, que é ativa e atuante aqui na nossa região. E agora, eu quero te perguntar o seguinte: quem pode impedir, olha a pergunta, hein, um feminicídio antes que aconteça? Essa é uma pergunta difícil, Alan. A gente sempre pensa que a mulher, quando ela é vítima de violência, ela consegue ter a dimensão do risco que ela corre. Porque, em tese, quem pode impedir é a vítima. Claro. Antes que essa violência escale, nos primeiros indícios de que ocorre essa violência. Porque uma coisa é fato, não nasce um agressor dentro de uma relação, ele já está ali. Né? Ou é um narcisista, ou são comportamentos sutis diariamente que ocorrem. Exato. Que normalmente essas violências psicológicas são relacionamentos mais duradouros, né, que perduram por muito mais tempo, e ela está presente, né? Ela está presente, às vezes, de uma forma mascarada de proteção, de cuidado, começa a impedir coisas do cotidiano, não bota essa roupa, não usa essa maquiagem, não vai lá que eu me preocupo com você. Então, não nasce um agressor, ele está presente. E quando a gente... É uma pergunta que eu já me fiz e já fiz para as pessoas quando a gente vai fazer as palestras, a gente não tem que perguntar por que as mulheres não denunciam ou por que as mulheres não têm como impedir um feminicídio, é porque os homens batem. E aí, nós mulheres também somos educadoras dentro de um ambiente familiar. Né? Não só a mulher, não só o homem, a mulher também. Então, em que ponto que nós ainda não conseguimos acertar essa educação e essa cultura para parar de reproduzir esse comportamento? Então, em tese, a mulher ela tem esse poder de impedir o feminicídio, de no primeiro indício que ela identificar, seja ela qual for a violência, fazer essa denúncia e procurar uma rede de apoio para romper esse ciclo. Né? Mas se ela não tem a possibilidade, que quando a gente está dentro, a gente tem mais dificuldade de identificar essa relação. Né? Principalmente se eu já cresci num ambiente relativamente parecido com aquela relação afetiva que eu já estou vivendo. Minha mãe apanhava, então eu estou vivendo a mesma relação e normalizei aquele comportamento. Pode. E a pessoa fora, sobre as denúncias que a gente conversou. Né? Então, se eu percebo que alguém está passando por uma situação, seja ela a primeira vez, segunda, terceira vez, tenho a possibilidade de fazer a denúncia por essa mulher, hoje um terceiro já pode fazer a denúncia, solicitar uma medida protetiva para aquela mulher. Né? Ou a mãe dela, já tivemos situações em que o filho pediu a medida protetiva para a mãe. Né? Então, depois tem todo o procedimento de ser chamado, ser ouvido, se aquela mulher vai querer a medida protetiva, mas... Está se fechando o cerco justamente para a mulher ter amparo de todas as frentes para que ela possa se impedir, ou seja, o ciclo da violência ou até chegar à fatalidade. Perfeito. A Cabo Sabrina explica tudo pontual, de uma forma brilhante. Parabéns. Obrigada. Pelo trabalho que você coloca à disposição da nossa comunidade. Vou repetir aqui: o número de emergência é 190, o Disque Denúncia 180. E agora a gente vai para a nossa última pergunta, que também é muito importante. Como a polícia lida com os casos em que a vítima, isso aqui é uma coisa que revolta, acredito que revolta muito os brasileiros, em casos em que a vítima, por medo ou dependência emocional financeira, decide retirar a denúncia? Te pergunto isso porque às vezes a gente está assistindo o jornal e se depara com uma situação como essa. A gente está assistindo, para até de tomar o nosso café para olhar e dizer: meu Deus, o que ela está fazendo? Por que ela está fazendo isso? Já que o agressor ou bateu ou espancou, enfim, tem todo um histórico ali. O que dizer? É uma realidade nossa,
nós que lidamos com medidas protetivas, às vezes passa 1, 2 semanas, essa mulher, ela pede para retirar essa medida protetiva, mas nós temos que pensar na questão da necessidade. Eu sempre gosto de explicar assim, Alan, o nosso cérebro, ele não trabalha a nosso favor, né? Sim. Eu acho que o nosso principal inimigo, vamos dizer assim, hoje a nossa mente. E quando você vai fazer uma atividade física, quando você começa a fazer as repetições dessa atividade física e começa a doer o teu corpo, o que a tua mente fala? Então, deixa eu ficar descansando aqui. Se essa mulher romper esse ciclo e ela não tiver uma rede de apoio, o que ela vai fazer? Ela vai voltar para aquilo que ela já consegue gerenciar. Pois é. Então, isso é muito mais fácil. Mas lembra que eu te falei da complexidade que é a violência doméstica? É um fator que nos pega muito, porque eu completo 13 anos esse ano na Polícia Militar, estou há 2 anos e meio agora na Rede Catarina. A Cabo Cíntia já está há 18 anos na Polícia Militar, então ela tem muito mais experiência ainda que eu. E ela sabe da dificuldade e a diferença que é você ir atender uma ocorrência de violência doméstica e você fazer um acompanhamento de violência doméstica. É mesmo. Pela Rede Catarina. Porque quando você vai fazer um atendimento, você vai lidar com fatos. Sim. Você vai chegar lá, você vai ouvir as partes, você vai fazer um boletim de ocorrência e vai dar procedimento, vai dar prosseguimento naquilo que precisa ser feito naquele momento. Exato. Porque o problema precisa ser resolvido momentaneamente. E aqui o nosso é a longo prazo. Pois. Então, às vezes, aquela mulher, ela chegou a um ponto que ela está tão cansada, ela está tão devastada, né, a autoestima dela, a confiança dela, que naquele momento ela resolveu romper esse ciclo. Só que ela só pensou no que ela precisava fazer primeiro, que era romper o ciclo. Depois que passou o período de terminar a medida protetiva, de fazer um afastamento do lar, ela lembra que ela tem que pagar o aluguel, que ela tem filhos para sustentar, que ela está desempregada e que ela precisa daquele... É mais complexo do que a gente imagina. Eu sempre digo assim, eu acho que é uma frase que a gente tem que exercitar diariamente, porque eu entendo que a tecnologia ela trouxe muitos benefícios para nós, mas ainda nesse quesito o lado humano ele peca, né? De dar a opinião do que a gente fazeria no problema dos outros, mas quando é com a gente não consegue resolver. Então e se fosse comigo? Pois é. Né? Então, reflita sobre isso. É uma reflexão muito importante que a gente precisa fazer diariamente para não reproduzir o julgamento. Né? A gente tem muito esse costume de julgar. A mulher ela voltou então porque ela gosta de apanhar. Eu te pergunto, quem que gosta de apanhar? Quem é que gosta de apanhar? Quem gosta de sofrer? Antes de fazer esse pré-julgamento, entende a realidade da pessoa. Sabrina comentou aqui que tem 300 casos aqui sendo estudados, enfim, né? 380 medidas a gente acompanha, Gaspar Ilhota. Cada caso com sua especificidade, com seu detalhe, né? Tem filhos. Vulnerabilidade, fragilidade, famílias desestruturadas, que não têm, às vezes, nem para ajudar aquela outra família, né? Então, veja a importância da nossa visita na residência, que a gente consegue identificar essas vulnerabilidades e a gente consegue dar os encaminhamentos, né? Claro. E, Gaspar, a articulação desse atendimento diferencia muito você ter uma casa de acolhimento para encaminhar essas mulheres. Né? Então, mulheres que não têm uma extensão familiar na cidade, nós temos uma casa de acolhimento, né? Que é feito todo esse acompanhamento e esse atendimento com alta complexidade do município. Né? Então, nós temos uma estrutura articulada e isso faz com que ela se sinta segura para permanecer com essa medida. Agora, se ao ponto de passar 1, 2 semanas ela perceber que aquela medida está beneficiando só ela e no restante ela está passando por mais dificuldades, realmente ela vai preferir voltar para esse autor pela necessidade que ela tem. Perfeito. Sabrina, que papo, hein? Muito esclarecedor, eu te agradeço de coração. Foi um vídeo assim que vai ficar aí no nosso histórico como um dos mais informativos, quando o assunto é violência contra a mulher.
Vocês perceberam aqui que nós também fazemos a nossa parte, nós temos uma campanha que chama a atenção da comunidade, sobretudo dos homens, com relação a essa situação tão delicada que o Brasil, não é só a nossa região, o Brasil inteiro vive um momento delicado com relação a isso. Eu sempre peço aos nossos convidados, olhando para esta câmera, uma mensagem. Aproveite, mande uma mensagem às pessoas que você ama e às mulheres que você acompanha também. Antes da mensagem, eu quero deixar um recado. Nós estamos estruturando uma sala de acolhimento a mulheres vítimas de violência hoje no quartel da Polícia Militar. Ótimo. Foi uma estrutura muito bem pensada na questão do atendimento privativo, né? Daquela questão de criar o vínculo de confiança. Então, a gente, mês que vem, vai estar inaugurando essa sala, Ótimo. mas nós já estamos fazendo atendimento, então a mulher que queira nos procurar, queira informação, seja sentar lá para conversar e dizer, olha, eu passo por essa situação, nesse momento eu não quero registrar, mas eu preciso de orientações para quando eu amadurecer essa ideia de fazer essa denúncia, eu já estar orientada com aquilo que eu preciso fazer. Perfeito. Então, a partir do mês que vem a gente vai fazer a inauguração dessa sala, mas nós já estamos fazendo esse atendimento. Ótimo. E dizer para você, mulher, que é um prazer, né, podermos atender a mulher, não na situação da violência doméstica, mas dizer que ficamos felizes em ter um programa que possa, sim, reestruturar a mulher emocionalmente, fortalecer ela fora desse ciclo da violência e dizer que o quão é importante a mulher se sentir assistida por alguém que realmente se preocupe com uma situação que ela vivencia diariamente e que fortaleça ela para romper esse ciclo. Então, a Rede Catarina, ela se coloca à disposição todos os dias para as mulheres nos procurarem, conversarem conosco, tirarem suas dúvidas, que a gente possa dar um encaminhamento e que elas realmente consigam construir relações saudáveis fora desse ciclo da violência, que hoje é um fator preocupante da nossa sociedade. Muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Cíntia, parabéns pelo trabalho. Major, obrigado aí pela presença. Este foi o Valor Entrevista de hoje, falando de um tema muito importante. E se você chegou até o final, escreva aqui nos comentários. Eu assisti até o final. Voltamos na semana que vem com mais novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Um abraço.